O despertar interior é um conceito profundo que ressoa com todos nós, mas muitas vezes é ignorado ou mal compreendido. Em nossa busca constante por respostas e validação externa, muitas vezes esquecemos que a maior fonte de poder reside em nosso próprio interior. Quando finalmente decidimos parar de buscar nas mãos dos outros aquilo que já está dentro de nós, começamos a entender que a chave para a transformação está em confiar em quem realmente somos. E essa confiança não é algo que se cria da noite para o dia, mas sim um processo contínuo, uma jornada pessoal e única de autodescoberta. A filosofia de Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, nos oferece uma perspectiva essencial para entendermos como podemos despertar para o nosso verdadeiro poder. A sombra, um dos conceitos mais emblemáticos de Jung, é uma representação de tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. E, ao contrário do que muitos pensam, a sombra não é algo negativo, mas sim uma parte essencial de nossa psique que, ao ser integrada, pode nos libertar de limitações invisíveis. Essa parte de nós, que muitas vezes evitamos encarar, é a chave para o autoconhecimento profundo e a verdadeira transformação. Todos nós temos uma sombra. Ela está presente nas emoções que preferimos não sentir, nas características que tentamos esconder, nas inseguranças que negamos, mas também nas nossas maiores potencialidades. Jung nos alerta para o perigo de negar nossa sombra, pois ao ignorá-la, estamos permitindo que ela haja de forma inconsciente, controlando nossas atitudes e decisões sem que tenhamos consciência disso. Mas, ao trazê-la à luz, ao encarar nossos medos e limitações com honestidade, começamos a nos tornar mais inteiros. A integração da sombra é um dos maiores passos para o despertar interior, pois ela nos permite aceitar todas as facetas de nossa personalidade, incluindo aquelas que julgamos imperfeitas. Durante muito tempo, vivemos com o foco voltado para o que está fora de nós, na busca incessante por respostas, sucesso, amor e validação externa. Nos conectamos com a ideia de que a felicidade e a realização estão em algo que vem de fora, uma promoção no trabalho, o reconhecimento dos outros, ou até mesmo um parceiro que nos aceite. Mas o que acontece quando essa busca externa falha? Quando os aplausos se tornam vazios e as conquistas materiais não trazem o alívio prometido? É nesse ponto que o despertar interior começa a surgir. A verdade é que a fonte de poder que estamos buscando fora de nós mesmos sempre esteve dentro. Tony Robbins, grande nome no desenvolvimento pessoal, compartilha uma visão similar ao falar sobre o poder do estado interno. O estado em que nos encontramos, a maneira como interpretamos nossas experiências e emoções, é o que determina nossa capacidade de agir com confiança e poder. Quando nos permitimos sentir nossas emoções sem medo de julgá-las ou reprimi-las, começamos a acessar uma energia que nos leva a agir com autenticidade. Isso não significa que devemos ser perfeitos ou que devemos estar isentos de falhas. Pelo contrário, significa que devemos aceitar nossas imperfeições e, ao fazer isso, criar uma base sólida para nosso crescimento. No entanto, a mudança não acontece de forma automática. Precisamos decidir, de forma consciente, confiar em nós mesmos. Precisamos tomar a decisão de parar de esperar que algo ou alguém venha para nos salvar e, em vez disso, olhar para dentro, para nossos próprios recursos internos. Essa confiança é alimentada pela ação e pela coragem de dar passos na direção do que desejamos, mesmo sem ter todas as respostas. Cada pequeno passo dado com a confiança de que podemos superar os desafios que surgem em nosso caminho é uma reafirmação do poder que reside dentro de nós. E esse processo começa com o autoconhecimento. Para confiar em si mesmo, é necessário primeiro entender quem somos. Isso exige uma honestidade brutal, pois só assim seremos capazes de confrontar os aspectos de nossa personalidade que, muitas vezes, ignoramos. Ao olharmos para dentro e explorarmos nossos medos, fraquezas e inseguranças, somos capazes de reconhecer padrões que nos limitam e, a partir daí, fazer escolhas mais conscientes. A jornada do despertar interior não é fácil. Envolve a disposição de encarar a dor, a frustração e o medo. Mas é uma jornada que vale a pena. E, à medida que nos permitimos abraçar nossa sombra e agir com confiança, começamos a perceber que o poder para transformar nossas vidas sempre esteve em nossas mãos. Ao confiarmos em nós mesmos, damos o primeiro passo para uma vida mais autêntica e realizada, uma vida em que não buscamos mais validação externa, mas sim a validação interna de nosso próprio ser. E é nesse espaço de confiança que começamos a viver plenamente, de forma integrada, completa e verdadeiramente poderosa. O despertar interior não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada momento que escolhemos confiar em nós mesmos é uma vitória. Cada vez que enfrentamos a dúvida e o medo com coragem,
estamos moldando a realidade que desejamos. E, ao fazer isso, começamos a perceber que o poder de criar a vida que queremos já estava dentro de nós o tempo todo. À medida que iniciamos a jornada de confiar em nós mesmos, inevitavelmente enfrentamos desafios internos que nos forçam a confrontar as nossas inseguranças mais profundas. O medo, muitas vezes, surge como a maior resistência. Ele é insidioso, sutil, muitas vezes invisível, mas tão presente que se torna uma força quase intransponível. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de não ser suficiente, esses medos são os maiores obstáculos que encontramos ao tentar confiar em nós mesmos. E, curiosamente, muitas vezes esses medos não são reais, mas criações de nossa mente, que distorcem a realidade e nos impedem de agir com coragem. O primeiro passo para superar essas resistências é reconhecer que o medo é uma parte natural da condição humana. Tony Robbins, em sua filosofia, destaca que o medo é uma emoção primitiva, herdada de nossos ancestrais, que tinha como objetivo garantir a nossa sobrevivência. Esse medo nos prepara para lutar ou fugir diante de uma ameaça, mas, em nossa vida moderna, muitas vezes ele é ativado por situações que não representam uma ameaça real, como tomar uma decisão importante ou expressar uma opinião pessoal. A verdade é que o medo, quando não é confrontado, pode nos paralisar, nos impedindo de avançar na vida e de realizar nosso potencial. Ele cria uma falsa sensação de segurança, nos mantendo na zona de conforto, onde nada de novo acontece. Em muitos casos, o medo se manifesta como dúvida sobre nossas habilidades, sobre nossa capacidade de enfrentar desafios. E, nesse estado de dúvida, a confiança em nós mesmos se dissipa. Porém, é fundamental entender que a dúvida, assim como o medo, não é uma indicação de fraqueza, mas um sinal de que estamos prestes a enfrentar algo novo. Cada vez que sentimos medo ou dúvida, estamos à beira de uma transformação, porque essas emoções surgem quando estamos prestes a sair da nossa zona de conforto, do conhecido para o desconhecido. Quando aceitamos isso, começamos a ver essas emoções não como inimigas, mas como indicadores de que estamos no caminho certo. Superar o medo e a dúvida não significa ignorá-los, mas sim aprender a agir apesar deles. Quando olhamos para os grandes nomes da história, como Steve Jobs, Oprah Winfrey e até mesmo Carl Jung, vemos que essas figuras não foram isentas de medo ou dúvida. Pelo contrário, elas enfrentaram muitos desafios, mas a diferença é que não deixaram esses sentimentos dominarem suas ações. Eles tomaram a decisão consciente de seguir em frente, independentemente das incertezas, e foi isso que os levou ao sucesso. A confiança em si mesmo, então, não é a ausência de medo ou dúvida, mas a capacidade de agir apesar deles. Robbins também nos ensina que, muitas vezes, a resistência que sentimos ao tentar confiar em nós mesmos está diretamente ligada à nossa identidade. Nossa identidade é formada pelas histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos. Se a narrativa interna que temos sobre nós mesmos é de fraqueza, falha ou medo, então é isso que manifestamos em nossas ações. Mas, se decidimos reescrever essa narrativa, se começamos a acreditar em nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, a realidade começa a mudar. A confiança em si mesmo nasce da escolha de assumir o controle da história que contamos sobre nossa vida. Uma das chaves para superar as resistências internas é a mudança de perspectiva. Quando começamos a ver os desafios e dificuldades como oportunidades de crescimento, em vez de obstáculos, a maneira como nos relacionamos com o medo e a dúvida muda completamente. O medo deixa de ser algo a ser evitado e passa a ser algo a ser enfrentado com coragem. Robbins fala sobre a importância de adotar uma mentalidade de crescimento contínuo, ou seja, entender que, independentemente do que aconteça, sempre há algo a ser aprendido em cada experiência. Essa mentalidade transforma cada falha em uma lição valiosa e cada dificuldade em um degrau para o sucesso. A chave para superar as resistências não está apenas em mudar nossa mentalidade, mas também em tomar ação. Muitas vezes, o medo nos faz procrastinar, nos impede de tomar as rédeas da nossa vida. No entanto, a ação, mesmo que pequena, tem um poder imenso de nos tirar do estado de paralisia. Quando damos o primeiro passo, quebramos o ciclo da dúvida e do medo. E, com cada passo subsequente, a confiança vai crescendo. Tony Robbins nos ensina que a ação massiva, agir de forma consistente e sem hesitação, é uma das formas mais eficazes de construir confiança em si mesmo. Além disso, é importante entender que os desafios e resistências que encontramos no caminho não são sinais de fracasso, mas sim parte integrante da jornada. Cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecer nossa confiança e nosso caráter. Ao olhar para os momentos difíceis como oportunidades de crescimento,
podemos transformar o medo em combustível para nossa evolução. Como Robbins diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ao escolher reagir positivamente às adversidades, transformamos cada desafio em uma oportunidade para fortalecer nossa confiança e seguir em frente com mais clareza e determinação. Portanto, superar o medo e as dúvidas não significa que essas emoções desaparecerão completamente, mas sim que aprenderemos a navegar por elas de forma eficaz. Isso envolve aceitar que o medo faz parte da jornada e que a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas uma indicação de que estamos crescendo. Quando decidimos enfrentar essas resistências com coragem e ação, começamos a abrir um caminho para o despertar interior, onde a confiança em nós mesmos se torna a base sólida sobre a qual construímos nossa vida. Agora, com a mente mais aberta e a disposição de agir, estamos prontos para dar o próximo passo na jornada de autoconfiança. O medo e as dúvidas não nos definem, mas sim a nossa capacidade de agir apesar deles. Ao integrarmos essa mentalidade, começamos a viver com mais liberdade, com mais coragem e, acima de tudo, com a confiança inabalável de que somos capazes de criar a vida que desejamos. A verdadeira confiança não é uma conquista pessoal isolada, mas uma força transformadora que pode impactar profundamente o mundo ao nosso redor. Quando começamos a confiar genuinamente em nós mesmos, não estamos apenas criando uma vida mais rica e realizada para nós, mas também abrindo caminho para influenciar, inspirar e ajudar os outros a fazer o mesmo. A confiança verdadeira, quando construída de forma sólida, se torna uma energia contagiante, uma fonte de poder que ultrapassa os limites do individualismo e se espalha para as pessoas com quem interagimos, seja no âmbito pessoal, profissional ou social. Quando falamos sobre a confiança em si mesmo como uma ferramenta de transformação, estamos, essencialmente, discutindo a capacidade de agir com um propósito claro, sabendo que, ao fazer isso, podemos não apenas alcançar nossos objetivos, mas também criar um impacto positivo na vida de outros. Tony Robbins, em sua filosofia, ensina que a verdadeira realização vem quando utilizamos nossa confiança para contribuir para o bem maior. Não se trata de acumular riqueza, fama ou poder, mas de como podemos usar nossa autenticidade e poder pessoal para ajudar os outros a encontrar o seu caminho também. No momento em que começamos a confiar em nossas próprias habilidades e no valor que temos a oferecer, começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Não somos mais espectadores passivos, esperando que as circunstâncias ajam por nós. Ao contrário, passamos a ser agentes ativos, pessoas capazes de moldar e alterar as situações ao nosso redor. A confiança nos permite não apenas visualizar novas possibilidades, mas também agir para materializá-las. Quando, finalmente, decidimos nos posicionar com a firmeza de quem acredita em seu próprio valor, estamos nos preparando para criar um impacto real, não apenas em nossas próprias vidas, mas no mundo. Porém, esse impacto não acontece de maneira instantânea. A jornada de confiar em si mesmo, de usar essa confiança para transformar vidas e situações, é um processo contínuo e gradual. A cada passo dado, nossa capacidade de influenciar positivamente cresce, mas também enfrentamos desafios que testam nossa fé e nossa determinação. Existem momentos em que a dúvida e o medo podem voltar a nos assombrar, fazendo-nos questionar se realmente somos capazes de causar uma diferença significativa. Mas, como sempre ensina Robbins, a verdadeira confiança não depende da ausência de medo, mas da coragem de agir apesar dele. À medida que ganhamos mais confiança, começamos a perceber que o verdadeiro poder de influenciar o mundo não está em controlar os outros ou manipular as situações, mas em ser um exemplo de autenticidade, resiliência e coragem. Somos mais eficazes quando mostramos aos outros que é possível superar as adversidades e viver de forma plena, não porque somos isentos de falhas, mas porque escolhemos abraçá-las e seguir em frente. A confiança é a luz que ilumina o caminho para aqueles que estão ao nosso redor, e, ao permitir que ela guie nossas ações, inspiramos outros a fazer o mesmo. Essa capacidade de inspirar e impactar outros é o que torna a confiança em si mesma um ato de verdadeira liderança. Não se trata de liderança no sentido tradicional, de cargos ou posições de poder, mas da liderança que vem do exemplo. Ao viver com coragem e autenticidade, mostramos aos outros que a transformação é possível. A confiança, nesse contexto, não é uma ferramenta egoísta, mas um catalisador para o bem coletivo. O impacto que podemos ter ao confiar em nós mesmos é ilimitado, pois ele não apenas cria mudanças em nossas vidas, mas também nas vidas das pessoas ao nosso redor. Além disso, ao confiar em nós mesmos e em nossa capacidade de influenciar positivamente, começamos a perceber que não estamos sozinhos nesse processo. Todos nós, de alguma forma, somos interconectados.
Quando um de nós dá o passo corajoso de confiar em seu potencial, isso cria um efeito dominó, incentivando outros a fazer o mesmo. Este ciclo de confiança compartilhada cria uma rede de apoio mútuo, onde a coragem de um se torna a coragem de todos. Essa rede de apoio é uma das maiores fontes de força que podemos cultivar, pois ela nos lembra que, ao confiar em nós mesmos, estamos também ajudando os outros a encontrar a confiança dentro deles. O poder de impactar o mundo, então, está diretamente ligado à nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. À medida que crescemos em confiança, criamos oportunidades para os outros crescerem também. O ato de confiar em si mesmo não é apenas uma realização pessoal, mas uma contribuição para o coletivo. Cada pequeno ato de confiança, seja em nossas relações, em nossos projetos ou em nossas comunidades, é uma contribuição para um mundo mais autêntico, mais positivo e mais transformador. Ao olhar para trás, ao refletir sobre o caminho percorrido, percebemos que a verdadeira confiança não é um ponto final, mas uma jornada contínua. Cada dia, cada escolha, cada desafio é uma oportunidade de fortalecer nossa confiança e expandir nosso impacto no mundo. Quando finalmente decidimos confiar em nós mesmos, não apenas mudamos nossa própria vida, mas também começamos a criar uma realidade mais rica e cheia de possibilidades para todos ao nosso redor. Esse é o verdadeiro poder da confiança. Não se trata apenas de conquistar algo para nós, mas de criar um mundo melhor e mais iluminado para todos. Com essa realização, a jornada de autoconfiança se torna não apenas uma busca pessoal, mas uma missão coletiva. Estamos todos conectados pela força do exemplo e pela energia transformadora que nasce da confiança genuína. O que começa com um passo individual, ao confiar em si mesmo, se espalha para criar um impacto global. E, ao olhar para o futuro, vemos que essa jornada está longe de terminar. Ela é apenas o começo de um movimento contínuo de crescimento, transformação e, acima de tudo, de confiança inabalável no poder de cada um de nós para criar um mundo melhor. A verdadeira confiança não é uma conquista pessoal isolada, mas uma força transformadora que pode impactar profundamente o mundo ao nosso redor. Quando começamos a confiar genuinamente em nós mesmos, não estamos apenas criando uma vida mais rica e realizada para nós, mas também abrindo caminho para influenciar, inspirar e ajudar os outros a fazer o mesmo. A confiança verdadeira, quando construída de forma sólida, se torna uma energia contagiante, uma fonte de poder que ultrapassa os limites do individualismo e se espalha para as pessoas com quem interagimos, seja no âmbito pessoal, profissional ou social. Quando falamos sobre a confiança em si mesmo como uma ferramenta de transformação, estamos, essencialmente, discutindo a capacidade de agir com um propósito claro, sabendo que, ao fazer isso, podemos não apenas alcançar nossos objetivos, mas também criar um impacto positivo na vida de outros. Tony Robbins, em sua filosofia, ensina que a verdadeira realização vem quando utilizamos nossa confiança para contribuir para o bem maior. Não se trata de acumular riqueza, fama ou poder, mas de como podemos usar nossa autenticidade e poder pessoal para ajudar os outros a encontrar o seu caminho também. No momento em que começamos a confiar em nossas próprias habilidades e no valor que temos a oferecer, começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Não somos mais espectadores passivos, esperando que as circunstâncias ajam por nós. Ao contrário, passamos a ser agentes ativos, pessoas capazes de moldar e alterar as situações ao nosso redor. A confiança nos permite não apenas visualizar novas possibilidades, mas também agir para materializá-las. Quando, finalmente, decidimos nos posicionar com a firmeza de quem acredita em seu próprio valor, estamos nos preparando para criar um impacto real, não apenas em nossas próprias vidas, mas no mundo. Porém, esse impacto não acontece de maneira instantânea. A jornada de confiar em si mesmo, de usar essa confiança para transformar vidas e situações, é um processo contínuo e gradual. A cada passo dado, nossa capacidade de influenciar positivamente cresce, mas também enfrentamos desafios que testam nossa fé e nossa determinação. Existem momentos em que a dúvida e o medo podem voltar a nos assombrar, fazendo-nos questionar se realmente somos capazes de causar uma diferença significativa. Mas, como sempre ensina Robbins, a verdadeira confiança não depende da ausência de medo, mas da coragem de agir apesar dele. À medida que ganhamos mais confiança, começamos a perceber que o verdadeiro poder de influenciar o mundo não está em controlar os outros ou manipular as situações, mas em ser um exemplo de autenticidade, resiliência e coragem. Somos mais eficazes quando mostramos aos outros que é possível superar as adversidades e viver de forma plena, não porque somos isentos de falhas, mas porque escolhemos abraçá-las e seguir em frente. A confiança é a luz que ilumina o caminho para aqueles que estão ao nosso redor,
e, ao permitir que ela guie nossas ações, inspiramos outros a fazer o mesmo. Essa capacidade de inspirar e impactar outros é o que torna a confiança em si mesma um ato de verdadeira liderança. Não se trata de liderança no sentido tradicional, de cargos ou posições de poder, mas da liderança que vem do exemplo. Ao viver com coragem e autenticidade, mostramos aos outros que a transformação é possível. A confiança, nesse contexto, não é uma ferramenta egoísta, mas um catalisador para o bem coletivo. O impacto que podemos ter ao confiar em nós mesmos é ilimitado, pois ele não apenas cria mudanças em nossas vidas, mas também nas vidas das pessoas ao nosso redor. Além disso, ao confiar em nós mesmos e em nossa capacidade de influenciar positivamente, começamos a perceber que não estamos sozinhos nesse processo. Todos nós, de alguma forma, somos interconectados. Quando um de nós dá o passo corajoso de confiar em seu potencial, isso cria um efeito dominó, incentivando outros a fazer o mesmo. Este ciclo de confiança compartilhada cria uma rede de apoio mútuo, onde a coragem de um se torna a coragem de todos. Essa rede de apoio é uma das maiores fontes de força que podemos cultivar, pois ela nos lembra que, ao confiar em nós mesmos, estamos também ajudando os outros a encontrar a confiança dentro deles. O poder de impactar o mundo, então, está diretamente ligado à nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. À medida que crescemos em confiança, criamos oportunidades para os outros crescerem também. O ato de confiar em si mesmo não é apenas uma realização pessoal, mas uma contribuição para o coletivo. Cada pequeno ato de confiança, seja em nossas relações, em nossos projetos ou em nossas comunidades, é uma contribuição para um mundo mais autêntico, mais positivo e mais transformador. Ao olhar para trás, ao refletir sobre o caminho percorrido, percebemos que a verdadeira confiança não é um ponto final, mas uma jornada contínua. Cada dia, cada escolha, cada desafio é uma oportunidade de fortalecer nossa confiança e expandir nosso impacto no mundo. Quando finalmente decidimos confiar em nós mesmos, não apenas mudamos nossa própria vida, mas também começamos a criar uma realidade mais rica e cheia de possibilidades para todos ao nosso redor. Esse é o verdadeiro poder da confiança. Não se trata apenas de conquistar algo para nós, mas de criar um mundo melhor e mais iluminado para todos. Com essa realização, a jornada de autoconfiança se torna não apenas uma busca pessoal, mas uma missão coletiva. Estamos todos conectados pela força do exemplo e pela energia transformadora que nasce da confiança genuína. O que começa com um passo individual, ao confiar em si mesmo, se espalha para criar um impacto global. E, ao olhar para o futuro, vemos que essa jornada está longe de terminar. Ela é apenas o começo de um movimento contínuo de crescimento, transformação e, acima de tudo, de confiança inabalável no poder de cada um de nós para criar um mundo melhor.